Estamos de volta e olha só, a taxa de extrema pobreza bateu recorde no Brasil. Pelo menos 13,5 milhões de pessoas vivem com menos de R$ 145 por mês. É o triste resultado do abismo que existe entre os mais ricos e os mais pobres do Brasil. Segundo o IBGE, mais de 6% dos brasileiros vivem com menos de R$ 145 por mês. São 13,5 milhões de pessoas, mais gente do que a população de países como Bélgica, Grécia e Portugal. É um recorde de pessoas em situação de extrema pobreza. Em 2012, quando a pesquisa começou a ser feita, eram 11 milhões. Até 2014, 2 milhões e 300 mil saíram dessa condição. A partir de 2015, o número de homens e mulheres extremamente pobres só cresceu. Olha, veja, o Brasil é um país que teve uma distribuição de renda muito perversa. A maior parte das pessoas na extrema pobreza está no Nordeste e não tem nenhum ensino fundamental. O sujeito que está numa família que é pobre, tá certo? Ele vai frequentar uma escola na periferia que falta professor, tá certo? A família não tem condições de orientá-lo no estudo, tá? E aí a família também precisa de uma pessoa a mais para gerar renda, então muitas vezes abandona a escola para arrumar um emprego, para ajudar o conjunto da renda familiar. Já no critério de pobreza, entraram no grupo pessoas que têm rendimento de R$5,50 ao dia, cerca de R$ 420 por mês. Enquanto a linha de extrema pobreza se alarga, a taxa de pobreza teve uma queda de 0,7%. Grupo da população que está mais inserida no mercado de trabalho. Como houve uma melhora no mercado de trabalho em 2017 e 2018, com o aumento do rendimento, isso se reverteu também para essa redução na pobreza. Para André Simões, o grupo de pobreza extrema não está tão inserido no mercado de trabalho. É importante que haja políticas, públicas voltadas justamente para que se reduza a vulnerabilidade deles e para que superem essa pobreza. O índice de Gini, que mede concentração e desigualdade econômica no país, divulgou recentemente que o rendimento médio mensal de trabalho da população 1% mais rica foi quase 34 vezes maior que da metade mais pobre em 2018. Triste a situação, né? E vamos falar agora de uma iniciativa social bacana de combate à violência. Olha só, a Igreja Catedral da Bênção de Paracatu, através do Ministério Infantil Turminha da Bênção e parceiros, realizaram o 6º Criança Brinca, Criança Não é Brinquedo, um evento de prevenção à violência sexual contra crianças e adolescentes que, infelizmente, tem crescido no país. O evento foi realizado no último sábado, 9 de novembro. Foi uma tarde inteira de diversão e de prevenção, ensinando as crianças como é importante denunciar casos de abuso e violência, levando a mensagem tema do evento: Criança brinca, criança não é brinquedo. E eles aprenderam direitinho. Criança brinca, mas criança não é brinquedo. Que criança brinca, mas não é brinquedo. Nossa, esse projeto é muito bacana e eu gosto. Os adultos devem cuidar das crianças. Eu brinquei muito, me diverti muito. Tô achando muito legal. O que você já fez aqui? Eu já pulei no pula-pula. E já comi pipoca. E agora tá esperando pra quê? Pra brincar do pula-pula de novo. Pais aprovaram a ideia. Essa mãe, além de trazer o filho, faz questão de ser voluntária. Olha, é importante a gente trabalhar conscientizando as nossas crianças, para que elas venham ter um desenvolvimento legal, um desenvolvimento bom, Enquanto criança, a gente preservar essa inocência das nossas crianças é importante. Você, como mãe, faz questão de ajudar também. Com certeza, já tem 11 anos que eu participo do Ministério Infantil, da Igreja Casa da Bênção, e acho muito importante a gente estar integrado, a gente tendo filhos e ensinando também mães a cuidar dos seus filhos, nessa prevenção, neste cuidado. Ajudando, que hoje em dia está difícil cuidar das crianças, há muita coisa, modernidade vem, e aí as crianças às vezes não sabem lidar com as situações que vai vindo através de celulares nas mãos, tablets nas mãos, e aí a gente faz essa abordagem assim, discreta, de forma que elas venham entender com a linguagem delas,
Pelo 6º ano consecutivo, o evento mostrou, através de brincadeiras pedagógicas e teatro, o que é abuso e a importância de não deixar esse crime cair no silêncio. A idealizadora do projeto, missionária Marli Ribeiro, da Igreja Casa da Bênção, destaca que as crianças têm sido vítimas de diferentes formas de violência na sociedade e até na própria família. Os abusadores usam formas diversas para coagir as vítimas, por isso é tão necessário conscientizar. O objetivo principal é trazer a proteção para as nossas crianças em geral, levando a elas também o como elas se protegerem, como proteger os seus corpinhos, como contar, como denunciar, como pedir ajuda. Então, através das brincadeiras, através aqui de ensinamentos, de oficinas, as crianças vão aprender a se protegerem e também se defenderem ou pedir ajuda. Porque, infelizmente, casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes é grande na cidade. Infelizmente, aqui na nossa cidade de Paracatu, nós sabemos que tem um número muito grande de casos de pedofilia, casos de abuso sexual das nossas crianças. Então, por isso que nós estamos desenvolvendo esse projeto, também para trazer aos pais a questão, despertar eles para proteger mais suas crianças, olhar mais, não confiar, acompanhar de perto e ajudar nossas crianças a se protegerem. Uma tarde inteira de lazer e instrução, enfrentando este problema que persiste em nosso país. Enfrentamento de forma eficaz, com a prevenção. Criança Brinca, a Criança Não é Brinquedo, é um projeto de prevenção contra o abuso sexual. Infelizmente, muitas crianças hoje estão sendo exploradas na mídia através da pedofilia. A cada mês cresce mais o site de pedofilia. Então hoje é um momento de reflexão que nós despertamos nela a conscientização de denunciar casos de pedofilia, de exploração sexual através do Disque 100. Então é um momento brilhante, onde aqui através da conscientização também todas estão brincando, se alegrando, dançando e realmente vivendo a parte que é infância, né? Que essas crianças estão vivendo uma etapa que é a infância na sua vida. Então, para mim, é um projeto realmente que traz sobre a criança esse despertamento, essa motivação, né, dela ser preservada, né, na sua identidade infantil. Criança brinca, criança não é brinquedo. Bacana essa iniciativa, né? E você que convive com crianças, fique atento aos sinais e denuncie os casos de abuso e de violência. Não deixe com que esses crimes caiam no esquecimento, fiquem no silêncio e fazendo vítimas em nosso país, roubando infâncias dos nossos brasileirinhos. Vamos falar agora de saúde? A tuberculose é frequentemente vista como uma doença do passado. Entretanto, a cada ano, cerca de 1.700.000 pessoas morrem, enquanto outras 9 milhões ficam sofrendo com a doença, principalmente em países desenvolvidos. E este é o tema do Saúde em Foco de hoje. A tuberculose é uma doença infecciosa que atinge principalmente os pulmões. Ela pode ser transmitida através da tosse e, de forma silenciosa, pode se manifestar mesmo anos depois de a pessoa ter sido infectada. A tuberculose ainda é uma doença bastante prevalente no nosso país, causada por um bacilo chamado bacilo de Koch e que é transmitido através da tosse inalado pelas vias aéreas de outra pessoa. A tuberculose é uma doença oportunista. Muitas vezes a pessoa inala o bacilo e aquele bacilo pode ficar adormecido no corpo dela durante muitos anos. Se algum tempo depois ela tem uma queda da resistência imunológica por outro fator, aí então a tuberculose pode se manifestar e desenvolver. Dentre os sintomas dessa doença estão a tosse com ou sem secreção, o cansaço, a falta de ar, febre, falta de apetite, perda de peso e a rouquidão. A tosse pode ser seca ou ter secreção. Essa secreção classicamente é da cor de tijolo, mas ela pode ser também de outros aspectos. Pode haver sangue ou não. A febre costuma ser mais no final da tarde ou durante a noite. A pessoa tem muita sudorese, transpira muito durante a noite, às vezes com necessidade de trocar
o pijama ou a roupa de cama. Leva também a perda de peso, né, um emagrecimento crônico, fraqueza. Todos esses são sintomas compatíveis com tuberculose. Em casos mais graves, a gente vê falta de ar e dor no peito. Em Patos de Minas, 15 casos foram registrados de tuberculose no ano de 2018. Já em 2019, foram 14 casos registrados até este mês. Sendo que tanto em 2018 quanto em 2019, nós não tivemos óbitos pelo agravo, né? Vale ressaltar que é importante que a população fique atenta em relação aos sinais e sintomas da doença, como, por exemplo, tosse intermitente há mais de 15 dias, né? Emagrecimento, inapetência, desânimo, né? Aí, esse paciente que está com esses sintomas deve procurar o posto de saúde, né, para que seja avaliado, né, e que então possa se chegar a algum diagnóstico, se é tuberculose ou se é algum outro tipo de doença respiratória. Boa alimentação e hábitos saudáveis são algumas das formas de prevenção, e o tratamento é realizado gratuita e unicamente pela rede pública de saúde. A pessoa deve ser vacinada, né? Em geral, as medidas de vacina no nosso país de saúde pública têm funcionado muito bem. A parte de manter uma boa alimentação, hábitos saudáveis de vida, tudo isso é importante para que a pessoa tenha um sistema imunológico adequado para fazer a defesa contra esse bacilo.